Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa aula da semana 3. Lembram-se de mim? Ana Maria Teixeira. Vamos a mais uma aula, papel e caneta para que, se dúvidas surgirem, vocês possam postar as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvidas, ok? Nosso objetivo da semana de estudos são: objetivos da semana 3. Riscos. Iremos falar sobre riscos, termos e definições. Gestão de riscos, parte 2. Custos da SST, a continuação. Ação da gestão organizacional. PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Mapa de riscos e serviços da SST. Estatísticas e SESMIT. SESMIT, profissionais e princípios, e responsabilidades dos SESMITs e seus dimensionamento. Pois bem, vamos conhecer nessa aula um pouco sobre riscos. Sabe qual a definição dessa palavrinha? Conceito de risco. O risco é uma medida de perda econômica e ou de danos à vida humana, resultante da combinação entre as frequências de ocorrência e a magnitude de perdas ou danos, certo? Conceito prático. O ambiente de trabalho, por sua natureza da atividade desenvolvida e pelas características de organização, relações interpessoais, manipulação ou exposição a agentes biológicos, físicos, químicos ou biológicos, os problemas com a ergonomia dos colaboradores ou riscos de acidentes laborais são fatores que podem comprometer a integridade do trabalhador em curto, médio e longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte, além de prejuízos de ordem geral, legal e patrimonial para a empresa. Atenção! Reuter, 1989, afirma que a segurança do trabalho é um estado de convivência pacífica e produtiva dos componentes do trabalho. As funções de segurança são aquelas intrínsecas às atividades de qualquer sistema, subsistema ou célula, e que devem compor o universo do desempenho de cada um desses segmentos. Vamos ver? O risco está ligado diretamente ao fato e à possibilidade da ocorrência de um evento não desejado, sendo função da frequência da ocorrência, das hipóteses acidentais e das suas consequências. Ficou claro? A avaliação de riscos. Sobre responsabilidade da organização e através do sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho. Devem ser estabelecidos e mantidos procedimentos que identifiquem e avaliem os riscos para as respostas rápidas e adequadas ao controle e eliminação destes. A avaliação de riscos em um sistema de gestão da segurança e saúde do trabalho deve ser vista como a base de uma gestão ativa e de entendimento preventivo. Os riscos devem ser tratados com peso diferente, de acordo com o seu grau de perigo. Deve-se estabelecer uma metodologia que considere o ambiente, a sua origem e o momento de tratar o risco conforme identificação, prioridade, e a seguir aplicar os controles adequados. Para se obter os resultados pretendidos, deve ser elaborado um processo organizado da seguinte forma: avaliar a situação atual, tomar decisões adequadas, planejar as medidas corretivas, ação corretiva, padronização com o objetivo do fim e a melhoria contínua. Você deve considerar alguns pontos importantes na avaliação de riscos. Quais são eles? Estabelecimento do procedimento a ser utilizado para cada situação. Divulgação das ações aos trabalhadores. Deve ser efetuada por pessoal treinado e capacitado. Agora você irá conhecer os termos e suas definições relacionadas aos riscos
e sobre alguns efeitos causados pelos riscos. Vamos ver? Incidente. Trata-se de um acontecimento não desejado ou não programado, que venha a deteriorar ou diminuir a eficiência operacional da atividade. Não apresenta perda de qualquer natureza. Na gestão dos incidentes, devemos identificar, estar atento aos desvios dos padrões aceitáveis, relatar, colocar no relatório de incidentes todos os fatos, analisar, fazer estatísticas dos principais desvios de padrões, planejar, levantamento de causas para montar um plano de ação, controlar, tomar as ações para eliminar ou minimizar o risco com relação aos principais desvios encontrados. Acidente é evento não desejado que apresenta como resultado uma lesão ou enfermidade a um trabalhador ou um dano ao patrimônio. Acidente do trabalho é aquele que pode ocorrer a serviço da organização pelo exercício das atividades na função, provocando lesão corporal, perturbação funcional ou doença que cause perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho ou até mesmo a morte. Essa condição também envolve a causa que, não sendo a única, tenha contribuído para o acidente. Sua ocorrência pode se dar no local de trabalho, exatamente a serviço da empresa, nos intervalos ou a caminho. Agora, veremos as definições sobre acidentes de trabalho. Vamos? Acidente pessoal. É caracterizado pela existência de um acidentado e sua consequência é a lesão do trabalhador envolvido. Acidente de trajeto. É o acidente sofrido pelo empregado no percurso da residência para o trabalho ou deste para aquela. Acidente impessoal. Independe de existir acidentado de ocorrência eventual que resultou ou poderia ter resultado da lesão pessoal. Acidentado. É o trabalhador vítima de acidentes. Lesão imediata. É a lesão que se verifica imediatamente após a ocorrência do acidente. Lesão mediata. É a lesão que não é verificada imediatamente após a exposição à fonte da lesão. Caso seja caracterizado o nexo causal, isto é, a relação da doença com o trabalho, ficará caracterizada como doença ocupacional. Neste caso, quando é admitida a pré-existência de uma ocorrência ou exposição contínua ou intermitente, de natureza acidental, é registrada como acidente de trabalho nas estatísticas de acidentes. Incapacidade permanente total. É a perda total de capacidade de trabalho em caráter permanente, exclusive à morte. E esta incapacidade corresponde à lesão que, não provocando a morte, impossibilita o acidentado de permanentemente exercer suas atividades. Perda é qualquer tipo de dano às pessoas, aos processos produtivos e às instalações. Não conformidade. Qualquer condição ou ação que não atenda às normas operacionais, regulamentos e requisitos definidos pelo Sistema de Gestão da Saúde e Segurança do Trabalho, que possa causar direta ou indiretamente uma situação de perda de qualquer natureza. Desvio sistêmico. São os eventos que ocorrem com frequência. Podem ser um evento isolado,
bem como o conjunto de processos dentro do sistema que venham a causar desvios. Você aprendeu que os riscos envolvem uma extensa probabilidade de ocorrências, como incidente e sua gestão e os tipos de acidentes. Você aprendeu também que os riscos estão relacionados diretamente com perdas e danos, processos fora de conformidades e desvios. Considerando a política e os princípios estabelecidos para o sistema de gestão da saúde e segurança do trabalho, os riscos deverão ser tratados com extrema importância para uma solução correta e ágil. Nesta gestão de riscos, também utilizamos as ferramentas já estudadas nas aulas passadas. Lembram-se? Planejar, executar, validar os processos. Lembra-se? Na gestão preventiva, um dos pontos mais importantes para um técnico em segurança do trabalho é a capacidade de analisar situações com o objetivo de prevenção dos acidentes, e isso exige alguns cuidados. Vamos conhecê-los. Pergunte a você mesmo que acidente poderia acontecer em cada processo. Você poderá encontrar as respostas observando o trabalho, conversando com o operador e analisando acidentes ocorridos. Viu como é fácil? Quando você analisa cada processo, deverá observar os agentes que podem causar os acidentes. Quais são eles? O posicionamento, operações em equipamentos cujas atividades permitam a introdução de dedos ou mãos. Choque elétrico, fios expostos, principalmente se o trabalho está relacionado com eletricidade. Produtos químicos, contato permanente ou não com qualquer desses produtos. Fogo, operações com produtos inflamáveis, soldas, cortes em locais impróprios, riscos de vazamentos e derramamentos de produto. Área de trabalho, pisos escorregadios, passagens irregulares ou obstruídas com saliências ou buracos, ordenação, arranjo físico e limpeza inadequada. A gestão de riscos compreende um conjunto de atividades coordenadas, com a finalidade de direcionar e controlar uma organização em relação aos riscos, e este engloba as seguintes atividades: análise de riscos, uso sistemático das informações disponíveis para que a origem de ameaças sejam identificadas e para que os riscos sejam estimados. Avaliação de riscos, processos de comparação entre o risco previsto com os níveis de tolerâncias estabelecidos para determinado risco e a tomada de decisão, processo que trata da seleção de prioridades sobre os riscos para se programar medidas corretivas. O principal objetivo da gestão é o de promover a proteção, a integridade dos colaboradores, do meio ambiente e do espaço físico. Um dos aspectos mais importantes que deve ser observado pela gestão é o de instaurar processos que visam o monitoramento contínuo dos riscos relacionados à saúde e à segurança do trabalhador. Essa medida deve ser executada desde a elaboração de novos projetos até a ponta final destes. Percebo que você entendeu que a gestão de riscos, vista de forma sistêmica, com critérios e baseada na correta análise, apresenta soluções eficientes. E outro ponto importante que destaco é a gestão preventiva, por apresentar antecipação e, por consequência, a redução das possibilidades de riscos nos processos. Agora, iremos considerar a política e os principais estabelecidos para um sistema de gestão e saúde na segurança do trabalho. Neste caso, os riscos deverão ser tratados para uma solução correta e ágil, com extrema importância. Para uma gestão ordenada, sugerimos as etapas a serem seguidas no processo de gestão de riscos. Veremos aqui. Você deve analisar e avaliar o ambiente sobre sua segurança e os processos. Métodos pré-definidos de revisão de riscos. Monitoramento, monitorar e controlar de modificações corretivas.
definir padrões de qualidades para os sistemas críticos, treinar, capacitar e informar os recursos humanos. Processos têm que ser flexíveis e a avaliação e controle dos sistemas e processos. Para que um programa de gestão de riscos seja efetivado com eficiência, é necessário seguir alguns pontos básicos de referência. Veja só. Perigos. As situações de perigo relacionados a todas as atividades, instalações físicas, equipamentos, processos e produtos devem ser apontadas e os possíveis riscos que apresentem devem ser avaliados, com a finalidade de condicionar as providências e ações para a eliminação ou minimizar estes riscos. Avaliação. Aos critérios de avaliação dos riscos devem ser observadas sua relevância e priorização nas tentativas das medidas de correção e prevenção. Estas devem conter critérios de validação para a obtenção de um padrão a ser seguido. Outro tópico importante: medidas. A adoção de medidas que visem eliminar ou minimizar os elementos que possibilitam a materialização dos riscos devem ser adotadas com critérios de prioridade, de acordo com a importância da situação do perigo. Mais um tópico: processos. Planejar. O planejamento e implementação de processos seguros que tenham como objetivo a busca de soluções e resultados adequados a cada situação de risco identificada. Os processos devem ser sucintos e claros para a correta assimilação e envolvimento de todos, adotando as seguintes condições. Pois bem, substituição dos produtos, equipamentos e materiais menos perigosos, ações de redução do potencial de risco, ou mesmo a eliminação de processos que apresentem alto grau de risco, processos simplificados, tornando as instalações seguras e menos sujeitas às falhas. Na análise de riscos, temos etapas importantes, que antes de vermos, é importante saber que é em sua essência. Conjunto de técnicas e ferramentas com finalidade de identificar, estimar, avaliar, monitorar e administrar os eventos que coloquem em risco a saúde e segurança do trabalhador. Vamos conhecer as etapas das análises de riscos. Olha só, nós temos um ciclo da gestão de riscos importante para que você identifique passo a passo como que o ciclo funciona. 1. Você deverá identificar. 2. Priorizar. 3. Planejar. 4. Divulgar. 5. Atualizar. E 6. Monitorar. Lembram-se da aula anterior? Esse ciclo tem a ver com qual outro ciclo para você? O ciclo do PDCA. Utilizar o PDCA na gestão de riscos é o ponto-chave para o sucesso. Nós vamos preparar um plano, implementar o plano, avaliar os resultados e tomar ações com base nas descobertas do passo 3, PDCA. Agora, vamos falar sobre acidentes e doenças profissionais, que representam um custo humano e social inaceitável. Qualquer acidente gera prejuízo significativo, considerando que os custos diretos e indiretos resultantes são absorvidos em sua maioria pela empresa e, consequentemente, atinge todas as partes relacionadas. A incidência desses custos deve ser bem conhecida à medida pelas organizações, de modo que essas percebam os desperdícios e altos custos para cada acidente ocorrido. Com sua experiência adquirida até esse ponto, você já sabe que os desperdícios e altos custos para cada acidente ocorrido pode ser evitado ou diminuído, minimizado através de ações preventivas. Você conhecerá sobre as principais leis
previdenciárias e a conceituação sobre acidentes e doenças de trabalho. Além disso, saberá a partir de agora sobre a diferença entre acidente e doença de trabalho. Os custos da segurança estão relacionados a todo o tempo e recursos utilizados no planejamento da prevenção de acidentes e nos controles e monitoramentos implementados nos locais de trabalho. Vamos conhecer. Empresa. O que significa empresa? O acidente representa diretamente uma redução no número de horas trabalhadas. Isso é o custo direto do acidente. Significa para a empresa o pagamento do salário mínimo dos primeiros 15 dias de afastamento e pelo dano material sobre máquinas e equipamentos. Existe ainda o custo indireto, provocado pelo acidente, que significa tempo de parada da linha de produção do ambiente, do acidente e do envolvido dos colegas de trabalho ao socorrerem o acidentado, além das despesas com a assistência médica. Claro, Estado. Designa-se ao Estado as despesas decorrentes do acidente de trabalho, sobre a forma do pagamento de benefícios previdenciários a partir do 16º dia de afastamento e também das despesas relativas ao tratamento e à reabilitação profissional quando necessário. Agora vamos falar sobre o trabalhador. E finalmente, para o trabalhador, quando afastado de suas atividades laborais, em decorrência do acidente do trabalho, resta-lhe o benefício ou aposentadoria por invalidez. O interessante é o conhecimento do trabalhador comum sobre o assunto, que ainda é reduzido, apesar de o assunto estar apontando nas leis que regulam o trabalho no Brasil. Por isso, os acidentes de trabalho ficam reduzidos a uma visão do ponto de vista social. Quero que você entenda agora como que isso funciona. Acidente de trabalho. A lei no 8.213, que trata dos benefícios da Previdência Social, estabelece em seu artigo 19. Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional, que cause a morte ou a perda ou a redução, permanentemente ou temporária, da capacidade para o trabalho. O artigo 20 amplia esse conceito previdenciário de acidente do trabalho. Olha só o que ele fala para a gente. Consideram-se acidentes de trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. 1. Doença profissional, que é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. 2. Doença do trabalho, que é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e como ele se relacione diretamente constante da relação mencionada no inciso 1. A conceituação legal dos acidentes de trabalho é conhecida através de 3 requisitos que são: grave, causalidade, situação em que o acidente de trabalho ocorre de forma inesperada, ou seja, não é provocado. Como ocorre ao acaso, não se constitui situação de dolo. Outro tópico: prejudicialidade. Sua ocorrência provoca lesões menores ou redução temporária da capacidade de trabalho e, em casos extremos, a inutilidade permanente do trabalhador ou até a morte do acidentado. 3. Nexo etiológico ou causal, que é a relação de causas e efeito entre a atividade realizada pelo trabalhador e o acidente ou doença, típicos em função de exercício da atividade. Você sabe diferenciar acidente e doença de trabalho? Conheça as diferenças. Acidente de trabalho. Segundo a legislação previdenciária, é um evento causal e danoso,
capaz de provocar lesão corporal ou perturbação funcional, perda ou redução da capacidade produtiva do trabalhador ou a sua morte. As doenças ocupacionais ocorrem pela exposição cotidiana do trabalhador a agentes nocivos de qualquer natureza, presentes no ambiente de trabalho. Claro? Ações da gestão organizacional. Pois bem, qualquer organização que considera importante a questão de um sistema de gestão e saúde na segurança do trabalho como fator ao seu desenvolvimento, reconhece que desenvolver e tornar rotina a adoção de cuidados com seu quadro funcional deve contribuir diretamente na divulgação e desenvolvimento de uma cultura de sensibilização e participação de todos que são envolvidos no processo da saúde e segurança do trabalho. Logo, a organização deve incentivar e entender a dinâmica das atividades do grupo de trabalho, manter o ambiente de trabalho em conformidade aos padrões de segurança estabelecidos, conhecer a potencialidade de seus recursos humanos e tecnológicos. Esta postura organizacional tem a finalidade de buscar sempre da melhoria contínua o equilíbrio entre os interesses desses grupos em convivência, além de atender às necessidades psicológicas, sociais de todos os colaboradores envolvidos. É importante você saber também que a responsabilidade designada aos gestores da organização de considerar as pressões e necessidades do ambiente laboral tem eficiência e eficácia, com atenção especial aos seguintes pontos: informação, acompanhamento social, treinamento em situação real, ações educativas, relações interpessoais, prevenção, utilização do material, ambiente e estresse. Sobre a informação, o colaborador é diretamente influenciado pelas informações a eles passadas. Essa medida irá colaborar para que não ocorram desvios nas atividades. Já o acompanhamento social, em especial, trata-se da integração interpessoal e o atendimento das necessidades com os colaboradores, através da mensuração dos níveis de satisfação profissional e qualidade de vida fora do ambiente laboral. Essas medidas favorecem ao gestor as condições de identificar o absenteísmo, a falta ao trabalho. Treinamento em situação real. A prática observada pela gestão oferece subsídios para melhoria contínua e maior qualidade nos processos dinâmicos da produção. Temos também um tópico importante, que trata-se de ações educativas. Os cuidados com a postura profissional dentro da organização e social, extramuros, são questões fundamentais para a conscientização e desenvolvimento dos recursos humanos. Já a relação interpessoal, a promoção de interatividade nas atividades e as condições de delegação permitem ganhos importantes que podem refletir diretamente em vantagens competitivas da organização. Agora, a prevenção trata-se de cuidados. Com a prevenção devem ser considerados em todo o processo produtivo. A inconformidade pode trazer riscos ao processo e ter consequências negativas. Quando tratamos de utilização de material, a correta utilização de material e equipamentos necessários à consecução do processo deve ser adequada à necessidade da atividade. Devem-se evitar situações de improvisar. Ambiente, a adequação e a avaliação do ambiente de trabalho para atender às condições ideais são preponderantes. Já o estresse, é importante reduzir as situações de desgastes, principalmente relacionados ao emocional da atividade. A gestão organizacional é influente e relevante às questões da saúde e segurança do trabalho, em especial pela adoção da cultura preventiva
e a preocupação pelo bem-estar dos trabalhadores, assim beneficiando-se de qualidade e produtividade, bem como proporcionando qualidade de vida e motivação aos seus empregados. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que são ações médicas de caráter preventivo e controlador que antecipam possíveis problemas mais graves no futuro. Este programa possui um caráter preventivo para a saúde dos trabalhadores. Você conhece o objeto, a avaliação e as ações de saúde dessa norma? Vamos conhecer. PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Então, para essa sigla, nós temos o programa, que trata-se de um objeto. Esta norma regulamentadora, chamada de NR, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, PCMSO, com o objetivo de promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. São objetivos do PCMSO: detectar de forma antecipada, monitorar e controlar possíveis danos à saúde do trabalhador, promover e preservar a saúde dos servidores, na abordagem das relações entre a saúde e o trabalho, considerando aspectos individuais e coletivos. Monitorar e diagnosticar antecipadamente possíveis riscos à saúde dos empregados, relacionados ao trabalho, destacando o caráter preventivo. Referência para soluções e melhorias dos ambientes de trabalho e das atividades, individuais e coletivas, com base nos problemas detectados. Conscientização para a organização dos seus colaboradores em relação à importância do aspecto preventivo para a manutenção da qualidade de vida. Formar histórico informativo através dos registros dos exames médicos ocupacionais sobre as condições dos trabalhadores. Já na avaliação do ambiente de trabalho, nós temos tópicos importantes. Quais são eles? Análise do processo produtivo, estudo em todos os setores da empresa para reconhecimento de possíveis riscos à saúde, riscos físicos, como já falamos anteriormente, riscos químicos, riscos biológicos, ergonomia do ambiente. Já as ações de saúde refere-se a ações decorrentes do levantamento epidemiológico realizado pelo relatório anual. Palestras. Basicamente, os exames médicos ocupacionais têm por objetivos a avaliação de 3 tópicos importantes que você pode gravar, marcar aí no seu caderninho: da saúde no aspecto geral, da capacidade laboral, das possíveis repercussões do trabalho sobre a saúde. Nas organizações do trabalho, é importante que você entenda que está relacionada diretamente à adoção da cultura de melhoria contínua em todos os aspectos na organização. E que fique claro que não existe uma definição precisa para conceituar organização de trabalho. Mas, de forma resumida, trata-se de trabalho organizado e gerenciado desde o projeto inicial para uma atividade produtiva. Essa teoria apresenta 2 etapas de desenvolvimento: análise do trabalho e adaptação do trabalhador, onde era feita a verificação das características humanas que cada tarefa exigia do seu executante, e a seleção científica dos empregados, que era realizada baseada nessas características. Já a adaptação do trabalho ao trabalhador
caracteriza-se pela crescente atenção voltada para os aspectos individuais e sociais do trabalho, com certa predominância desses aspectos sobre o produtivo. Mapas de riscos e serviços de segurança e saúde do trabalho. Estes servem como preventivos e alertam trabalhadores sobre os perigos de situações de perigo. Preste atenção como funciona. Mapas de riscos. O que é? É elaborado por uma representação gráfica que apresenta um conjunto de fatores de potencial risco-dano aos trabalhadores em seus locais de trabalho. Qual que é a responsabilidade? De quem é essa responsabilidade? Da elaboração é da CIPA, com orientação do SESMIT. Olha só, nós temos aí um mapa de riscos. Neste quadro, nós temos grupos, que são formados por grupos 1, 2, 3, 4, 5. Os riscos, que temos riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentais. A cor de identificação vai ser verde para os físicos, vermelhos para os químicos, marrom para os biológicos, amarela os ergonômicos, azuis os acidentais. Então, qual que é a descrição? No grupo 1 nós temos riscos físicos, classificado por cor verde, ruído, calor, frio, pressões, umidades, radiações ionizantes e não ionizantes e vibrações. Lá no grupo 2, químicos, que trata-se da cor vermelha, poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas e outros. Grupo 3, biológicos, classificado pela cor marrom, fungos, vírus, parasitas, bactérias, protozoários, insetos e outros. No grupo 4, temos os ergonômicos, tratados de cores amarelas, levantamentos e transporte manual de peso, monotonia, repetitividade, responsabilidade, ritmo excessivo, posturas inadequadas de trabalho, graus em turnos e outras. E os 5, que trata-se dos riscos acidentais, são os azuis: arranjo físico inadequado, iluminação inadequada, incêndio e explosão, eletricidade, máquinas e equipamentos sem proteção, quedas e animais peçonhentos. Pois bem, nesses mapas de riscos, o que é que nós percebemos? Percebemos que, dependendo do grau de gravidade para a saúde do trabalhador, é que são as identificações das cores. É como se fosse o sinal: verde, vermelho, amarelo, azul. Ficou claro? Um ponto importante: é necessário que os funcionários de uma seção façam a seleção apontando os membros da CIPA, os principais problemas de riscos da respectiva unidade. No ambiente de trabalho, exatamente no local onde encontra o risco, deve ser colocado o círculo no tamanho avaliado pela CIPA e na cor correspondente ao grau de risco. O que falamos? Em um local visível para alertar os trabalhadores sobre os perigos existentes naquela área. A maioria das organizações no Brasil está isenta da atribuição de ter em seus quadros funcionais a formação de serviços ligados à saúde e à segurança do trabalho. Essa situação ocorre em função de que o número total de trabalhadores empregados não é igual ou superior a 20 funcionários. Normalmente para empresas de grau de risco 3 e 4, ou igual ou superior a 50 funcionários, normalmente para empresas de grau de risco 1 e 2. Através da NR4, você terá acesso à tabela de grau de risco, que foi essa aí que eu acabei de falar e mostrar para vocês. Essas condições obrigam as organizações a formar 2 serviços importantes: o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, e a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Veremos agora como que isso funciona.
SESMIT, a norma regulamentadora NR4, cujo título é Serviços Especializados em Segurança e em Medicina do Trabalho, conhecido com SESMIT, estabelece a obrigatoriedade das empresas públicas e privadas que possuam em seu quadro de funcionários empregados regidos pela consolidação das leis do trabalho, de organizar e manter em funcionamento o SESMIT, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade física do trabalhador no seu local de trabalho. O SESMIT, dentro de uma organização, deve atender às normas e regulamentos como forma de prevenção, através de ações permanentes que promovem a garantia de uma condição planejada e fundamentada para a segurança e saúde de todos os trabalhadores. O SESMIT deve ser composto pelos seguintes profissionais: engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, técnico de segurança do trabalho, que é o técnico portador de comprovação de registro profissional expedido pelo Ministério do Trabalho. Em relação aos profissionais que compõem a equipe do SESMIT, dentre uma organização, estes devem aplicar os conhecimentos de engenharia, de segurança e de medicina no trabalho, no ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir ou até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. Determinar, quando esgotados todos os meios conhecidos, para a eliminação do risco e este se persistir, mesmo que de maneira reduzida, a utilização pelo trabalhador de equipamentos de proteção individual, o chamado EPI, de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. Colaborar, quando solicitado, nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência dispostas na alínea A. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento dos dispostos nas NRs, aplicáveis às atividades executadas pela empresa e seus estabelecimentos. Manter permanentemente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-las, treiná-las, atendê-las, conforme o disposto na NR5. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação de trabalhadores, visando a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto programas de duração permanente. E temos também que esclarecer e conscientizar os empregadores sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. Viu? Os princípios do SESMIT consideram integração das atividades preventivas, planejamento das ações de prevenção, promoção e participação de todos, bem como a aplicação correta das técnicas de prevenção. O teor das responsabilidades dos profissionais do SESMIT para com a organização e os trabalhadores conclui: analisar e registrar em documento específico todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional. O que é importante? Descrever a história e a característica do acidente, ou a doença ocupacional, como ocorreu, os fatores ambientais, as características do agente e as condições do indivíduo portador de doença ocupacional ou acidentado. Registrar mensalmente os dados analisados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, devendo a empresa encaminhar um mapa
contendo a avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, até o dia 31 de janeiro de cada ano, através do órgão regional do Ministério do Trabalho. E, por fim, manter os registros que tratam da alíneas H e I na sede de serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou facilmente alcançáveis a partir da mesma. As atividades profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho são essencialmente prevencionistas, embora não seja vetado o atendimento de emergência, quando se tornar necessário. Já sobre o dimensionamento do SESMIT, este vincula-se à gradação do risco da atividade principal ao número total de empregado do estabelecimento, constantes no quadro 1 e 2, anexo à NR4. Dê uma olhadinha lá. A responsabilidade do SESMIT está a formalização dos processos relacionados a ele, através de registros exigidos para cada profissional que o compõe. Deve também manter relações afinadas com a CIPA e ter uma visão de elementos colaborador e agregador às ações preventivas, tema da nossa próxima aula. Considerando todo esse conteúdo que acabamos de estudar, gostaria de saber se você tem alguma dúvida sobre os objetivos da unidade de estudo 3. Poste suas dúvidas no nosso fórum de discussão da unidade de estudo 3. Muito obrigada, foi muito bom estar com vocês nesta aula e lembrem-se, ainda temos muito aprendizado pela frente. Aproveitem bem o nosso material da nossa disciplina e bons estudos. Até a nossa próxima aula.